E no próximo vídeo, falaremos sobre a nova abordagem da eficiência no uso do espectro. Obrigado, Leonardo. Bom, pessoal, vamos para a terceira parte da nossa conversa sobre TV 3.0. Nessa parte, vamos retomar aqueles conceitos que nós apresentamos na parte 2 sobre eficiência de uso de espectro em televisão e dar a eles uma nova abordagem. Então, em todos esses aspectos, quando a gente compara a TV digital com a TV analógica, a gente vê que a TV digital é claramente mais eficiente, né? Mas tem um aspecto em que a TV digital não mudou conceitualmente em relação à TV analógica. Que aspecto é esse? O reuso de um mesmo canal entre geradoras distintas, ele é limitado. Eu não consigo reusar o mesmo canal para geradoras distintas em áreas vizinhas, tá? Então, a gente tem um fator de reuso de frequência mínimo de 4, que vocês podem ver nessa ilustração aqui. Então, vocês veem, por exemplo, o canal da geradora A, que está nesse hexágono aqui do centro, ele não pode ser usado em nenhum desses hexágonos que são vizinhos ao hexágono da geradora A. Ele só vai poder ser usado numa outra localidade mais distante. Se você não respeitar essa distância mínima para reutilizar um mesmo canal entre geradores distintas, o que vai acontecer? Elas vão se interferir e nem o usuário dessa localidade, nem dessa, vão conseguir receber o seu sinal. Ambas as áreas de cobertura vão ficar prejudicadas, né? Então, com isso, o que acontece na prática? Note, imagine que isso aqui é uma rede de televisão, né? Isso aqui é segmentação de uma região em diferentes geradoras, né? Nota que essa rede precisa usar pelo menos 4 canais, né? E que esses 4 canais não podem ser usados por nenhuma outra rede em nenhuma dessas localidades. Então, nota, essa rede ocupa 4 canais em toda essa região, né? Mas ela só consegue usar, de fato, um canal em cada localidade. Então, ela só consegue usar 1/4 da capacidade disponível em cada localidade. Por vezes, o fator de reuso é maior do que 4, né? Então, a eficiência do conjunto espectral da rede é menor, né? E note, essa questão de você ter que ter uma distância mínima para reusar um mesmo canal entre geradores distintas cria uma demanda de você ter um planejamento do uso de espectro de televisão. Então, você tem que ter um plano básico de televisão, você tem que ter uma atribuição de qual canal vai para cada localidade. Esse planejamento ele é extremamente complexo, né? E à medida que o espectro vai ficando congestionado, esse planejamento vai se tornando inflexível. Porque se você quiser fazer uma alteração aqui, agora eu quero subdividir uma área de uma geradora em 2 geradoras menores. Isso é muito difícil de fazer quando o espectro está congestionado, porque você teria um efeito dominó. Você, ao alterar a canalização de uma localidade, você tem que olhar nas localidades em volta, ao alterar nas localidades em volta, você vai ter que olhar nas localidades em volta dela, e assim por diante. Então, na prática, às vezes, fica praticamente impossível você modificar o desenho da sua rede segmentando uma geradora em mais de uma, especialmente à medida que o espectro vai ficando congestionado. Agora, a ideia, a gente já tinha falado lá na primeira parte, da televisão, da TV 3.0, da próxima geração de TV digital terrestre no Brasil, é permitir o reuso 1, ou seja, o reuso do mesmo canal entre geradoras distintas em áreas vizinhas, né? Para isso, o que é necessário? É necessário operar uma condição de relação sinal-ruído menor ou igual a 0 dB. Ou seja, eu tenho que conseguir receber o sinal até a situação limite em que o sinal de 2 geradoras chega com a mesma intensidade, né? Sem que uma interfira na outra. Imagina uma pessoa que está no meio entre 2 geradoras, recebendo o mesmo canal das 2 geradoras, o sinal chegando na mesma intensidade e ela ainda consegue receber o sinal de forma estável e constante, tá? Isso é um grande desafio de engenharia, e mais do que isso limita a capacidade do canal. A gente já falou que a eficiência em termos de bits por segundo por hertz
ela depende do ponto de operação da relação sinal-ruído necessária. Então, isso não vai reduzir a eficiência espectral do sistema, exigir C sobre N menor ou igual a 0 dB? Então, vamos ver 2 pontos de exemplo aqui. Uma comparação entre os limites teóricos de capacidade entre o modo de operação da TV digital atual e o modo proposto para a TV 3.0. Na TV digital atual, a gente opera em SISO. O que é SISO? Single Input, Single Output. Eu tenho uma polarização de transmissão, uma polarização de recepção. Um sinal sendo transmitido, um sinal sendo recebido. E a gente requer uma relação sinal-ruído de 19 dB. Para essa relação sinal-ruído, a capacidade teórica máxima em um canal, de acordo lá com o teorema de Shannon, é de 6,3 bits por segundo por hertz. Se a gente considerar que o fator de reuso é no mínimo 4, como a gente viu, né, porque você não pode usar o mesmo canal nas geradoras vizinhas, se você precisar de pelo menos 4 canais para construir uma rede, a capacidade teórica máxima total da rede, quando você considera esse conjunto de 4 canais que a rede tem, é essa capacidade de um canal dividida por 4. Você está ocupando 4 canais, embora você só esteja usando um canal em cada localidade. Então, a eficiência da rede, a capacidade teórica máxima da rede, segundo Shannon, nesse caso, seria de 1,6 bits por segundo por hertz. Agora, vamos olhar a proposta para a TV 3.0. A ideia da TV 3.0 é operar em MIMO, então, múltiplo input, múltiplo output. Então, eu transmito 2 polarizações ortogonais com 2 sinais distintos e recebo em 2 polarizações ortogonais 2 sinais distintos. Tá? E operar com C sobre N de 0 dB. Note, de acordo com a capacidade teórica máxima do MIMO 2x2, é teoricamente o dobro da capacidade teórica máxima do SISO. Então, se a capacidade do SISO para 0 dB de C sobre N é 1 bit por segundo por hertz, em MIMO 2x2, essa capacidade teórica máxima de um canal é 2 bits por segundo por hertz. Tá? Quando a gente pensa que o fator de reuso passa a ser 1, ou seja, que eu posso reusar o mesmo canal em diferentes geradoras vizinhas, tá? A eficiência da rede não é mais impactada pelo fator de reuso. A eficiência da rede, como um todo, passa a ser os mesmos 2 bits por segundo por hertz. Tá? Claro, aqui nós estamos falando de capacidade teórica máxima, de acordo com o teorema de Shannon. Na prática, a eficiência é sempre um pouco abaixo da capacidade teórica máxima, mas é só para a gente ter um parâmetro de comparação aqui teórico entre um ponto de operação e outro ponto de operação. Quando a gente faz essa comparação, o que a gente pode notar? Que, pelos limites teóricos, o reuso 1 com MIMO 2x2, ele reduz a capacidade individual de um canal. Você lembra que ela saiu de 6,3 bits por segundo por hertz para 2 bits por segundo por hertz, né? Quando eu comparo com o SISO com C sobre N de 19 dB. Mas a capacidade total da rede, ela aumentou. Ela deixou de ser 1,6 bits por segundo por hertz para ser 2 bits por segundo por hertz. Então, note, olhando um canal, eu teoricamente tenho uma perda, mas olhando a rede como um todo, o espectro como um todo, eu tive um ganho de eficiência. Mas você diz, mas eu, em cada localidade, eu só estou interessado na eficiência de um canal. Então, como é que eu vou compensar essa perda da capacidade individual de um canal? Qual é a proposta para compensar isso na TV 3.0? Em primeiro lugar, adotar modulações mais eficientes. Lembra que a gente estava falando no slide anterior do limite teórico máximo. Hoje, o ISDBT opera mais ou menos a 50% do limite de Shannon. Se a gente consegue modulações que têm uma eficiência mais próxima ao limite de Shannon, a gente tem um ganho de eficiência. Além disso, hoje a gente usa 5,57 MHz de largura de banda útil dentro do canal de 6 MHz. A gente poderia usar uma largura de banda um pouco mais estendida, por exemplo, 5,83 MHz, também te dá um pequeno ganho de eficiência, né? Além disso, tem a questão da codificação de vídeo. Vídeo, como eu falei, é o conteúdo mais pesado que a gente carrega num canal de TV digital terrestre.
Então, se a gente hoje opera com H264, né, na TV digital terrestre, e já existe o H266, o H266 só a título de exemplo, tá? A gente ainda não tem a codificação de vídeo selecionada para a próxima geração, mas a título de exemplo de desempenho de codec de vídeo de nova geração, ele é 4 vezes mais eficiente que o H264. Quer dizer que eu consigo transmitir um vídeo com a mesma qualidade usando 1/4 da taxa de bits necessária. Tá? E também a ideia é que eu possa ter opcionalmente a agregação de até 2 canais, né? Em conjunto com a codificação escalar de vídeo. O que isso quer dizer? Eu posso ter um canal transmitindo a programação HD, por exemplo, e um segundo canal com um enriquecimento, né, daquela programação para 4K. Quem tem um receptor HD ou está num receptor móvel pode receber um só canal, né, e vai ter a programação em HD. Né? E quem está, por exemplo, com um receptor, uma televisão 4K, 8K, pode ter um receptor com 2 sintonizadores, né, pegando então os 2 canais, combinando para ter o conteúdo em ultra alta definição, por exemplo. Então, como é que fica a visão geral aqui da eficiência espectral quando a gente compara o sistema de TV digital atual com o futuro? No sistema atual, normalmente as emissoras comerciais transmitem uma programação 1080i, que é 29,90, quase 30 quadros por segundo, em SDR, em um canal de 6 MHz. Isso para maximizar a qualidade possível dentro daquele sistema. Né? E as emissoras públicas oferecem multiprogramação, né? Priorizando o quê? A diversidade de conteúdos. Mas note, tem um detalhe, que mesmo quando você faz multiprogramação, você só tem uma programação disponível para a recepção móvel, para o OneSeg. Tá? E essa recepção móvel é em baixa definição, low definition. Tá? Agora, o número de canais que você usa em cada localidade, ele varia de 0, tem localidade que não tem canal de TV disponível, até 37 canais de TV, como era o caso ali que a gente ilustrou de São Paulo. Existem 44, então você imagina, se São Paulo usa 37, quer dizer que ela inviabiliza 37 dos 44 canais para as cidades em volta. Ou elas continuam expandindo a área da geradora de São Paulo, numa rede de frequência única, e aí não podem diferenciar a programação, ou elas não podem ter geração própria, né, de conteúdo próprio. Né? Então, a gente vê que a distribuição de canais no Brasil é bastante desigual. Né? E o número de programações ele varia de 0 a 52 programações distintas na mesma localidade. Claro, com diferentes qualidades, desde programações com máximo de qualidade, até programações SD com pouca qualidade, mas de acordo com o desejo ali de cada radiodifusor ou do próprio sistema da parceria, digamos assim, da complementariedade pública e privada da TV aberta no Brasil, né, de tentar equilibrar ali qualidade e diversidade de conteúdo. Agora, para a TV 3.0, o requisito mínimo, né, é conseguir, em um canal de 6 MHz, transmitir pelo menos um vídeo com qualidade superior à máxima qualidade atual. Então, se hoje a gente faz 1080i, 29,97 SDR, o mínimo que a gente quer com a TV 3.0 em um canal de 6 MB é transmitir um vídeo 1080p, então saindo do entrelaçado para o progressivo, saindo de 29,97 quadros por segundo para 59,94 quadros por segundo, então o dobro da taxa de quadros por segundo, saindo de SDR para HDR, então com mais contraste, mais cor, mais realismo, né? Então aumentando a qualidade dentro do mesmo canal. Né? E ao combinar 2 canais de 6 MHz, que eu consiga transmitir pelo menos uma programação em 4K, novamente 59,94 quadros por segundo em HDR. Se a gente adotar essa premissa, se permitiria transmitir em cada localidade até 22 programações 4K, né, porque são 44 canais, se eu combinar de 2 em 2, né, eu teria pelo menos 22 programações 4K em cada localidade, ou 44 programações 1080p, ou, por exemplo, 88 programações 720p, ou, na prática, um número intermediário combinando, vai ter programas que vão ser 720p, programas que vão ser 1080, programas que vão ser 4K, e você pode ter ali um número intermediário, mas dá para ver que a gente consegue, embora esteja operando com uma relação sinal-ruído bem menor e permitindo o reuso,
a gente consegue entregar mais programações com mais qualidade. E isso sem que uma localidade atrapalhe a localidade vizinha, né? Não é porque hoje São Paulo tem 37 cidades e São Paulo tem 37 canais de televisão em uso. Esses 37 não podem ser usados por geradores distintos nas cidades em volta. Na TV 3.0, os 44 canais podem ser usados em todas as localidades, independente do uso que a localidade vizinha faça desses canais. E as redes podem passar a se dividir de forma dinâmica em qualquer número de geradoras, sem necessidade de um replanejamento, de um remanejamento. Então, dá muito mais dinamismo no projeto de cobertura da TV digital da próxima geração. Era um pouco isso que eu queria trazer para vocês, essa visão dessa nova abordagem da eficiência espectral, da eficiência do uso de espectro, desse bem público escasso e tão precioso, para a próxima geração, para a TV 3.0. Obrigado, deixo aqui o meu e-mail, o site do fórum para quem tiver interesse em conhecer mais sobre esse projeto. Obrigado e até a próxima. Muito bom, Fausto. No próximo vídeo, a última parte da apresentação sobre a TV 3.0 e como será a transição da TV digital que operamos hoje para o futuro.